Muito bem, como havíamos anunciado, estou recebendo aqui nos estúdios do Jornal Bahia em Foco o professor Bruno de Andrade Pires. Bruno é formado em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel em Direito pelo Instituto Viana Júnior e bacharel em Química pelo Instituto Federal do Sudeste Mineiro, IF-Sudeste, Minas Gerais. Com pós-graduação Lato Sensu em Análises Clínicas na UFJF e pós-graduação Stricto Sensu, compreendendo o programa de mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo IF-Sudeste, Minas Gerais. Proprietário responsável técnico legal e administrativo da empresa LabClean, Laboratório de Análises Clínicas de Rio Pomba, fundado em 1969, e também proprietário responsável técnico legal e administrativo da empresa Droga Farto Manipulação de Medicamentos, fundado em 2004. Desde 2004, Bruno é professor e funcionário da Faculdade Presidente Antônio Carlos, da FUPAC-UBA, para os cursos de farmácia, enfermagem, fisioterapia e psicologia, e como orientador de trabalhos científicos e estágio. Atuou na publicação de artigos em revista classificada Qualis da CAPES A1 internacionais e em capítulos de livros. Muito bem graduado, um extenso currículo, e aqui do meu lado recebendo então o professor Bruno de Andrade Pires. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao jornal, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, né, conversando um pouquinho a respeito aí do assunto do momento, né, que diz respeito à Covid e é da parte que me cabe, que é medicamento e diagnóstico dessa doença. Muito bem, convidamos aqui o Bruno para isso, né, para falar sobre Covid-19, tratamento, diagnóstico, enfim, contra a Covid-19. Ô Bruno, para começar, o que é o coronavírus? Bom, o coronavírus é um vírus, né? O vírus é um organismo que a gente não classifica nem como vivo e nem como morto, né? Ele é um organismo intracelular obrigatório, ele precisa de uma célula hospedeira porque ele é um parasita, né? No caso do coronavírus, a gente tem várias doenças virais, né? No caso do coronavírus, o que é diferente dela? É que ela era uma doença de animal, de mamífero, era uma doença de morcego, que nunca tinha estado em contato com o homem. E, de repente, ele consegue atravessar a barreira da contaminação intra-morcego para contaminar o homem. O primeiro caso, né, a gente teve há uns anos atrás, a SARS, que era proveniente de um coronavírus também, mas só que ocorria apenas a transmissão animal-homem, o que restringiu bastante o quadro de infecção. Atualmente, né, com o SARS-CoV-2, ele ganhou a característica de transmissão intra-humano. E pelo fato de nunca ter ocorrido o coronavírus dessa forma no homem, quando ele chega na população humana com essa capacidade de transmitir entre pessoas, a imunidade humana não estava preparada para esse vírus, né? Isso sempre acontece. Por exemplo, quando você teve a descoberta do continente americano, os europeus chegaram aqui e conquistaram muito facilmente a América, porque os moradores, os residentes, os índios, né, que viviam aqui, eles não tinham um sistema imunológico preparado para as doenças europeias. Então, mais do que as espingardas, as armas de fogo, os europeus derrotaram os habitantes nativos com doenças, né? Então, toda vez que existe essa situação de um vírus ou uma bactéria chegar num ambiente onde ela não existe antes, a imunidade dos indivíduos se caracteriza por uma imunidade mais fraca. Daí a facilidade do vírus estar dominando o ambiente até que passe o tempo e se volte um equilíbrio, a natureza ela se equilibra naturalmente. Mas nós estamos nesse momento de um vírus novo, nunca antes presente na natureza humana, o que facilitou a existir uma pandemia. Muito bem, sintomas são vários, sintomas tem muitos. Tem algum que, por exemplo, entre os sintomas, tem algum que diferencia, não, esse aqui é Covid? Então, são sintomas genéricos, sintomas do que a gente chama de síndrome respiratória. Na verdade, o vírus ele é capaz de entrar em várias células do nosso corpo. Dependendo da célula que ele entre,
você vai ter um sintoma. Por exemplo, ele é capaz de infectar células intestinais. Por isso que é comum um relato de diarreia no início da infecção. Mas o vírus ele tem uma predileção pelo aparelho respiratório, o que causa sintomas que a gente chama de síndrome gripal. São sintomas genéricos realmente, né? Só que na primeira fase, só que numa época de pandemia, né, esse espirro, essa febre, né, essa tosse que normalmente, né, antes da pandemia a gente classificaria como uma gripe leve, a gente já acende sinal de alerta, né, com a possibilidade de Covid, porque a gente tem uma epidemiologia que assim caracteriza, né? Mas os sintomas eles vão variar de acordo com a fase da doença, né? A gente está falando aí da fase inicial. A doença tem 3 fases, basicamente. Tem a fase de incubação, que é quando a gente pega o vírus, ela vai demorar do momento que você infecta até você ter os primeiros sintomas de 3 a 4 dias. Sendo que no último dia você não tem sintoma e já é capaz de transmitir. Por isso que você tem que usar máscara sempre. Porque, não estou sentindo nada, mas você pode estar naquele dia, né, específico onde você tem alta taxa viral, está transmitindo e mesmo assim você está sem sintomas, né? Depois a gente tem a fase sintomática que vai durar lá até o 10º dia, mais ou menos, né, varia entre as pessoas, e no 80%, 90% das pessoas isso evolui para a cura, naturalmente. Só que nós temos uma condição entre 10, 15 a 20% de pessoas que vão ter a forma leve, a forma moderada ou a forma grave da doença, né? E são essas as pessoas que a gente tem que ter um grau de preocupação maior. Ô Bruno, o que vem a ser a hipóxia silenciosa? Exato, né? Nesses casos é o seguinte, a gente não sabe como que uma pessoa que está com Covid vai evoluir para a doença. A gente sabe que a maior parte evolui bem, mas que a gente tem uma pequena parte que vai ter uma evolução para o quadro que a gente chama que é a terceira fase, ou fase inflamatória. O ideal é você descobrir o mais rápido possível como que vai ser sua evolução, né? Porque se você chega bem para fazer um tratamento, mesmo com um prognóstico ruim para o Covid, as chances de você sair bem são muito grandes, né? No caso da hipóxia silenciosa, acontece o seguinte, né? O pulmão ele é atacado e ele inflama. E nesse caso específico da inflamação, ele perde a capacidade total de oxigenar o sangue. Só que muitas vezes isso não é acompanhado, né? A nossa capacidade é tão grande que essa perda, essa hipóxia, essa falta de capacidade de oxigenar o sangue, ela é limitada. E aí você não consegue detectar lá no início da doença. Então, se você tem em casa um aparelhinho, né, um oxímetro de dedo, que hoje clipezinho na mão, que te dá um índice ali. O índice é uma porcentagem, ou seja, vai de 0 a 100%. Qual que é o ideal? Então, o ideal é acima de 95%. Quando você está com Covid, febre baixa, lá pelo 8º dia, e você observa que essa oxigenação ela não está passando dos 95, né, está abaixo de 95, é um sinal, é um indicativo de que a sua oxigenação não está tão legal. E uma possibilidade de você ter que procurar cuidados médicos mais importantes, um arsenal melhor de cuidados, né? Aí, né, existe, por exemplo, exames mais sofisticados, como a tomografia computadorizada, que vai te dar um grau de comprometimento dos pulmões, e até mesmo exames laboratoriais que detectam o nível de inflamação que o seu corpo está, né, como, por exemplo, a ferritina, o PCR, né, e outro exame que chama dímero D, que é um exame que vai detectar uma complicação muito comum no Covid, que é o aceleramento da coagulação dentro do vaso. A gente chama de coagulação dentro da veia, que é a coagulação intravascular. Que é o perigo da embolia. Exatamente, que vai trazer essa consequência. Então, esse dímero D detecta antes, se você tiver alto esse nível dímero D,
significa que você tem chances de desenvolver esses quadros. Aí o tratamento já começa com um medicamento chamado anticoagulantes, né? Então você tem toda uma conduta, se você detecta essa hipóxia silenciosa antes e procura o serviço, né? Porque, relembrando, são pouquíssimos casos que complicam no Covid, mas quando complica, a gente sabe que é uma doença muito severa, e se você tiver condições de ter um atendimento rápido e antes de você chegar, né, realmente, né, com a respiração ofegante, né, você vai ter mais chances ali de uma medicação no hospital, de um corticoide no hospital ter um efeito mais rápido, ou de ter mais tempo de atuar e não evoluir para um quadro, por exemplo, de intubação ou de UTI, por exemplo. Tá? Por exemplo, você citou o caso aí da pessoa estar ofegante, enfim. Muito se falava desde o início, até o próprio ministro, na época o Mandetta, falava do momento ideal de procurar o médico, tinha que esperar. Na época falava-se muito, tem que esperar estar com falta de ar. Hoje, depois de um ano de pandemia, ainda é isso mesmo? Tem que esperar estar com falta de ar para procurar um hospital? Não. Não necessariamente o hospital, mas o médico, ou então muitas vezes as prefeituras da nossa região oferecem, né, serviço de acolhimento para os pacientes de Covid, principalmente esse último surto. O Covid, mesmo na forma simples, não é uma doença trivial, sabe? A gente relata sintomas pós-Covid aí que perduram por meses nas pessoas. Não se tem como se ter Covid sem uma avaliação clínica, né? E o médico ele vai ter essas condutas prévias que eu citei também, logicamente, de estar avaliando, no primeiro os sinais clínicos da pessoa e depois também a questão da hipóxia silenciosa, enfim, né? Além de permitir uma medicação ali para aliviar os sintomas mais recorrentes, né, da síndrome gripal, para tratar a febre, para tratar a tosse, né, e dar um estado geral nessa fase aí, nessa segunda fase do Covid, né. Quais são hoje os exames mais apropriados, mais eficazes, no caso, para detecção? Bom, a detecção do Covid, eu vou ser rápido para citar, porque eu sei que eu tenho tempo, mas eu tenho dois tipos de método. Tem o método direto, os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos é aquele que detecta o vírus, que ele é feito se eu tiver o vírus no meu corpo. E onde que o vírus vai estar? Vai estar no nariz, né, no aparelho respiratório. Por isso que os métodos diretos são aqueles que usam o cotonete grande, o suave. É chamado suave. Que é chamado suave, para se fazer. Porque é ali que o vírus está, entendeu? E eu preciso daquela amostra ali para utilizar a metodologia lá na frente e detectar a presença dele. Aí eu tenho vários métodos diretos, né? O padrão ouro é o RT-PCR. Nesse padrão ouro, o RT-PCR, ele detecta o material genético do vírus, que é uma partícula de RNA. E ele tem uma vantagem, né, que ele é um teste de amplificação. Então, com um pouquinho de material genético, ele faz uma reação em cadeia, que ele obtém uma grande quantidade de material genético, eu consigo, lá bem no iniciozinho mesmo, já detectar a presença do vírus. E aí dá um diagnóstico já nos primeiros dias mesmo. Esse é o padrão ouro. Porém, a gente não tem essa metodologia disponível, executada aqui, e mesmo nos locais onde existem esse aparelho que faz esse exame, é um exame que demora lá de suas 6 às 8 horas para ser realizado, né? Uma segunda forma de detecção direta do vírus, que está sendo usado bastante aí, é o teste de antígeno, que vai detectar não o material genético, mas a proteína da cápsula do vírus, do núcleo capsídeo viral, que envolve esse material genético. Ele não amplifica, logicamente, você não está amplificando, você depende da quantidade de vírus que já tem ali. Mas ele é muito bom, ele chega hoje, né, as metodologias mais novas, chega a ter 97% da sensibilidade do RT-PCR, ou seja, se em cada 100 positivos de RT-PCR, essa metodologia pega 97, com a vantagem, né, de você ter o resultado em 15 minutos. Esse é o teste rápido, chamado teste rápido, né, que hoje realmente, ele não é o padrão ouro, mas pelo critério tempo, que é fundamental no Covid, ele se tornou extremamente popular. A princípio,
os médicos preferiam o RT-PCR, mas depois, pela comodidade, ele foi aceito e foi abraçado aí por todo mundo, né? É o teste de antígeno. Essas metodologias são metodologias diretas. Agora, existem também as metodologias indiretas que não detectam a presença do vírus, mas detectam a presença de anticorpos produzidos como reação à contaminação pelo vírus. Então, eu quero saber se eu já tive, eu posso fazer um teste de anticorpo, IgG e IgM, que vai me falar se eu já tive a doença no passado. Isso por quanto tempo, por exemplo? Se eu tive o ano passado, eu consigo fazer hoje e detectar? Ou tem um tempo? Sim, consegue. A verdade é que o que ocorre, né? O corpo ele produz uma certa quantidade de anticorpo. Só que ele vai produzir muito no início da infecção. Depois que você se curou, o corpo não vai gastar a energia dele fabricando anticorpo assustadoramente. Os níveis vão cair, porque o corpo vai gastar energia com outras coisas. Só que fica sempre uma quantidade de imunoglobulina G, que a gente chama de imunoglobulina de memória ali, e que serve para a gente fazer o diagnóstico. Seria uma reservazinha do corpo? Seria uma reserva do corpo, porque a segunda exposição, é o princípio da vacina, né? A segunda exposição é uma exposição mais rápida, mais eficiente, maior e consegue fazer com que você nem tenha a infecção. A vacina é você ter uma tentativa de ter uma infecção sem ser infecção. Então, nesse momento aí, você consegue ter. Agora, a pergunta que você me fez, a ciência quer responder se a gente mantém esse padrão, principalmente para vacinas, por exemplo, como as que a gente tem, para saber quanto tempo eu tenho de imunidade com essa vacina, se ela vai ser a vida inteira, se vai ser por pouco tempo, se ano que vem vai ter que se vacinar de novo. Então, a doença é muito nova e a gente não sabe muita resposta. Pelo que parece até agora, se sabe que pelo menos 7 meses se mantém. Tanto pela vacina quanto pelo método natural de infecção. De infecção? Sim. Parece que está ok, que vai ser isso. Agora, as taxas vão se reduzindo. Eles estavam achando que a vacina perde eficiência. Não é que haja perda de eficiência. É que o corpo, como qualquer processo infeccioso, a partir do momento que há a cura, ele deixa de produzir, né? Ele é autolimitante, porque ele precisa fazer outras coisas, né? Só terminando, existe também mais um exame que hoje que deve entrar aí que são os chamados anticorpos neutralizantes, que se está querendo associar com a capacidade da vacina de proteger o indivíduo. Então, esses anticorpos neutralizantes, eles são anticorpos que se ligam ao fragmento S do vírus. O que é o fragmento S? O vírus ele tem proteínas N, que é do núcleo capsídeo, que envolve material genético, e tem umas espículas que parecem uns espinhos, que é onde ele gruda na célula. Quando a gente produz anticorpo contra esses espinhos, o vírus não consegue entrar. E aí eu bloqueio o vírus, eu neutralizo o vírus. Então são anticorpos neutralizantes, são anticorpos antiproteína S. E eles estão tentando fazer uma associação, seja por infecção, seja por vacina, para esses anticorpos de proteína S e saber se a pessoa que vacinou está realmente imunizada, saber se a pessoa que teve a doença adquiriu proteção. Mas, assim, existe o exame hoje, mas a correlação que possa afirmar categoricamente que a pessoa que tem certo nível de anticorpo está livre de ter a doença ainda não foi estabelecida, está a nível de detecção por pesquisadores ainda. Bom, muitas dúvidas ainda existem. Como a gente sabe, um ano de vírus é um vírus novo. Com certeza. Né? Como é uma novidade, é um vírus que nunca antes esteve aqui conosco, né? Um ano ainda é pouco, ainda não dá para saber tudo. Mas, por exemplo, Bruno, já dá para saber, por exemplo, se eu posso pegar o vírus através de fezes, por exemplo, de uma pessoa, contato com de alguma forma, né, com fezes de uma pessoa que está infectada, que está com infecção? Então, a presença do vírus já foi comprovada nas fezes, tanto é que existe aquela forma inicial onde muitas pessoas desenvolvem um quadro de diarreia. Só que a literatura ela não deixa isso de forma categórica. De certa forma, esse tipo de transmissão, se houver, ela vai ser bastante limitada e vai ocorrer mais dentro do ambiente peridomiciliar. Então, assim, você tem uma pessoa com Covid em casa, você tem que ter os cuidados de sanitização com água sanitária, mesmo no banheiro, lavar, né? Porque existe essa possibilidade.
A forma clássica de transmissão realmente é por gotículas da boca, que são espirradas, né? Quando a gente está conversando, a gente não vê, mas essas gotas voam de um para o outro, ou, né, um contato próximo, um beijo, uma forma onde você tem contatos de fluidos da região oral nasal de uma pessoa para outra. Essa é a forma clássica. A forma fecal, apesar de existir, ela parece ser bem limitada e está mais relacionada àqueles primeiros dias lá, se houver. Tá? Mas, por exemplo, muitas cidades, muitas capitais detectam o nível de contaminação da população avaliando o esgoto da cidade. Então eles vão lá, veem o nível, a quantidade de vírus que tem ali, sabe que um determinado número da população está contaminada. É uma forma de monitoração, mesmo que aquele esgoto ali já não transmita a doença. Com alimento, por exemplo, eu estou no supermercado, tem lá as prateleiras com várias maçãs, por exemplo, eu pego uma maçã daquela, mordo ali no supermercado. Com alimento ocorre esse risco de pegar? Ser infectado? O vírus, ele tem uma capacidade já estudada de 3 dias de sobrevivência em superfícies. Né? Então, até 3 dias ele ainda é viável, esse vírus, o coronavírus. Não é comum também, não é muito relatado, mas como o vírus está viável, a gente acredita que existe essa possibilidade em termos. Então, até porque existem outras doenças que a gente pega a partir de alimentos, né? A gente tem várias parasitoses, né? Então, assim, o correto realmente é fazer uma higienização desses alimentos in natura, né? E utilizar para o Covid, mas também não só para o Covid, como um bom hábito que a gente adquire aí, até como prevenção a várias doenças aí que afligem o homem há tempos até. Do animal, a gente corre algum risco? Por exemplo, tem um cachorro, tem um gato, ou tem lá um cavalo, enfim. Corre esse risco de ser contaminado pelo animal? Eu estava lendo um artigo agora falando que o Instituto Gamaleya russo, que é aquele da Sputnik, está desenvolvendo a vacina PET para cachorro do Coronavac. Sabe-se que o cachorro e alguns animais domésticos podem pegar o vírus. Isso tem vários artigos relatando. Mas a transmissão do cachorro para o humano, pelo que se tem de relato, né, não tem casos confirmados na literatura, então é extremamente improvável. Mas a presença do vírus em animal doméstico já foi detectada, sim. Tá. No caso, por exemplo, a reinfecção, ela é real, ela pode realmente acontecer? Existem relatos de que pessoas foram reinfectadas. Isso realmente ocorre? Ou pode ocorrer, né? Pois é, o maior estudo que foi feito para avaliar reinfecção foi feito na Europa. Na Europa eles testam muito mais que a gente. E eles têm um cadastro central na comunidade europeia onde eles guardam esses números. E lá, depois de 4 milhões de resultados mais ou menos positivos, né, durante um grande período de tempo, eles foram cruzar os dados desses 4 milhões de pessoas para ver quantas pessoas tiveram Covid positivo em tempos diferentes. Né? E eles chegaram, naquele estudo, que é o maior que existe até hoje, com a conclusão que isso foi menos de 0,5%. Então, com as variantes que a gente tem, a probabilidade de reinfecção ela é baixa, muito baixa, segundo esse estudo, menor do que 0,5%. E eu acredito que esteja mais relacionado ao indivíduo do que propriamente o vírus. Uma imunodeficiência de algum tipo, de algum nível que a pessoa tenha, que realmente não está permitindo que ela crie a imunidade natural que ela precisava para o coronavírus e está permitindo essa reinfecção. Mas por esse estudo, né, antes existia muita dúvida, por esse estudo eu posso falar que é extremamente baixo a reinfecção com as variantes que a gente tem atualmente. Muito bem. Por ser um vírus, por exemplo, que ataca principalmente os pulmões, né? É um dos órgãos mais afetados pela presença do vírus. A pessoa que é fumante, ou usuário de tabaco, enfim, de qualquer forma, da forma que for, ele corre um risco maior da doença, um risco de morte maior? Então, a relação do risco à vida da pessoa tem a ver com comorbidades, isso já está comprovado.
Mas ela está muito relacionada com a resposta imunológica, com a resposta inflamatória do indivíduo. Logicamente que a capacidade de um pulmão de um fumante ela é muito menor do que a capacidade de um não fumante. Né? Ou seja, você vai ter mais chance de ficar, de conseguir recuperar a doença, da doença. Mas o que vai definir se você vai ter que ir para a UTI, vai ter que ser entubado, tem a ver com, pelo menos até agora, o que se tem visto, com caracteres genéticos e com comorbidades mais tradicionais, como o diabetes, a obesidade, né, dentre outras. O aspecto do fumante não está diretamente, cientificamente comprovado, mas você vai pegar um pulmão ruim, ele tem muito menos espaço ali para você ter alguma recuperação. Então, logicamente que as chances são menores de qualquer doença respiratória para o fumante em relação ao não fumante. Tem um detalhe que é o seguinte, geralmente a pessoa é infectada e às vezes sente ou não, algumas sentem mais, outras menos, né, os sintomas, outras nem sentem os sintomas, mas fazem a quarentena, detectam, foi positivo, foi positivado e fazem a quarentena. Terminou aquela quarentena, a pessoa vai, passou 14 dias, beleza, eu já vou trabalhar. É o ideal, ou o ideal é a pessoa primeiro fazer um exame novamente para ver se realmente o vírus não está mais ali, não está mais transmitindo? Qual que é o ideal? Tá. O que a gente observa é que na maioria das pessoas seguem o ciclo infeccioso do vírus do Covid, que é isso que eles pedem, né? 14 dias. Né? Na verdade, a fase virêmica, de viremia, ou seja, de reprodução viral, ela encerra no 10º na maioria das pessoas. Mas eles dão mais 4, então 14 dias. O que ocorre é o seguinte, existem fragmentos dos vírus, tá? Então, assim, por exemplo, podem resistir ainda partículas de proteína, partículas de material genético, que vão continuar dando positivo o teste, mesmo depois do final do período de quarentena. Então, para você retornar ao trabalho, por exemplo, a legislação, né, a forma como se está sendo feito, os médicos do trabalho, eles não exigem que você faça um novo exame, porque esse novo exame pode dar positivo, mas o positivo não é uma doença ativa. Não quer dizer que você está transmitindo o vírus. Exatamente. A verdade é que é uma liberação clínica. Ele vai te analisar, vai ver se você está com sintoma gripal ainda. Então isso é muito importante. Enquanto você estiver com sintoma gripal, provavelmente você está replicando o vírus. Depois dos 14 dias, se pede 2 dias sem sintomas para a liberação da pessoa. Tá? Mas assim, normalmente com 14 dias ela já não está transmitindo, a não ser que ela chegue assim, no 13º dia ainda com febre, aí vai esperar a febre, né, cessar completamente para contar 2 dias e aí sim libera o indivíduo. A questão do tratamento antiviral, existe algum tratamento desse específico? Tratamento, assim, eu estou falando pelo que a gente tem de artigos científicos, pelo que a gente tem de publicação. Disponível no Brasil, até tiveram 2 liberados, mas são muito específicos agora para internação. Mas os retrovirais que foram testados e que seria disponível para a população em geral, nenhum deles se mostrou eficiente em estudos sérios, né, estudos duplo cego, né, com instituições ali que vão realmente fazer a diferença científica e com alto grau de respeitabilidade. Então, não existe nenhum dos antirretrovirais que funcione para o Covid. Ainda a melhor forma é a prevenção, sem sombra de dúvidas, né? Um medicamento que é muito utilizado, geralmente, por quem já está fazendo tratamento, é a dexametasona. Sim. Realmente eficaz? A dexametasona é um glicocorticoide, é uma medicação que diminui a imunidade e ele vai ser importante, mas vai ter a fase específica da doença. Somente ali no 8º, no 9º dia, quando se detectou que a doença evoluiu para uma fase inflamatória, é que é importante eu colocar a dexametasona, porque aí eu vou segurar
o ataque ao meu pulmão. Isso tudo com médico, né? Até se evoluir para a fase inflamatória, a pessoa tem que estar internada. Antes disso, se eu tomar dexametasona, eu vou estar julgando contra, porque eu vou estar diminuindo a imunidade. Diminuindo a imunidade. Então ele é um medicamento importante no tratamento do Covid, mas ele tem o momento certo de ser utilizado e a indicação dele é precisa naquele instante. Se a pessoa fizer o uso sem orientação médica, né, ela corre o risco de se complicar. Entendi. Vamos lá. Vamos às usinas, né? A cloroquina, a azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, enfim. Realmente são eficazes, pelo menos, assim, se são eficazes a gente não sabe, não está comprovado. Sim. Mas são seguros para se utilizar, por exemplo? O problema desse tipo de medicação é que, como toda medicação, ela precisa ser comprovada cientificamente. Você tem que comprovar, você tem que ter estudos, e como eu falei, estudos que utilizam um método científico. Não basta até, mas eu dei para 300 pacientes e os 300 tiveram melhora. Isso não é a resposta. O estudo ele tem que usar os métodos científicos, né? Pelo menos ali com placebo e comparar. A população que vai ser estudada ela tem que ser dividida, que sejam pacientes da mesma categoria de pessoas, para aí você se determinar. Os estudos que foram feitos dessa forma até agora desvincularam algum tipo de ganho dessas 3 drogas ao tratamento do Covid. Né? Então você tem essa circunstância. Mas aí você vai me perguntar, mas fulano melhorou, tomou e melhorou. A chance da pessoa melhorar, a chance é a favor da pessoa. 90% vai melhorar, como eu mencionei, não vai evoluir para a forma inflamatória da doença. Por isso, né, que a pessoa começa a associar, acha que a cloroquina ou o outro medicamento é que resolveu. Existem isso, né? O desespero das pessoas fazem com que elas busquem soluções. É do ser humano isso. Na Índia agora, eles estão recomendando alguns hindus a utilizarem estrume de vaca na pessoa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ainda não. A pessoa pode olhar que você vai ver. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa internacional. A pessoa passa estrume de vaca no corpo inteiro. Na Argentina, eles estavam utilizando um composto à base de cloro para o tratamento, que inclusive há um tempo atrás esse mesmo composto foi relacionado à cura do autismo, e muito pai dando aquilo para filhos. Também é um caso muito sério quando se trava isso. Agora, eu não sou cético com isso e respeito quem usa, porque são as observações, no caso, por exemplo, do médico, as observações dele e tal. Eu tenho que falar o que se tem, né, até agora cientificamente. Os estudos, mas existe estudo tal. O estudo tal, quando você vai ver, ele não tem o peso que os estudos... e aí quando eu falo não tem o peso, porque o estudo ele é realmente muito ruim. Né? Então, assim, ele não tem o valor que os estudos... Porque você pensa comigo, se ivermectina fosse bom, se a cloroquina fosse bom, eles estariam motivo de briga igual vacina tá. Né? A vacina, você vai na Índia, eles não querem te vender, vai na China, eles não querem te vender, os Estados Unidos até fechou, está 300 milhões de doses lá da AstraZeneca que não quer dar. E a cloroquina eles mandaram, se você quiser comprar hoje. Então o Brasil é o único que assumiu essa postura aí desse tratamento precoce, com esse tipo de medicação, atribuindo que isso não tem um valor. Mas assim, isso hoje é a minha opinião, né? O que eu, por exemplo, não usaria. Mas respeito quem usa, porque às vezes tem mais informações do que as que eu tenho. Tá? No caso das vitaminas, por exemplo, vitamina D, vitamina C, elas realmente podem proteger o organismo preventivamente? Existem estudos que correlacionam essas duas vitaminas com resposta imunológica. Tanto a vitamina D quanto a vitamina C. Né? Então, por ser uma doença que depende do sistema imunológico, talvez haja ganho. Só que a gente tem que ter aquele cuidado. Né? Por exemplo, a vitamina D ela pode ser acumulada pelo organismo.
E ela pode causar calcificação, por exemplo, em articulações, em excesso. É o risco de um uso inadequado. Sem orientação médica, por exemplo. Sem orientação. Porque é vendido na farmácia... Corriqueiramente. Você tem que ter aquela informação com um clínico de confiança para poder utilizar. A mesma coisa, a vitamina C, ela acidifica a urina. Se você tiver uma urina ácida durante muito tempo, você tem propensão à formação de cálculo, né? Porque é uma característica. Mas, assim, são medicamentos bem mais inócuos que os outros três que você me perguntou. Porque, por exemplo, a azitromicina, ela induz a seleção de bactérias multiresistentes. Daqui a pouco, a gente não vai poder usar a azitromicina para infecções respiratórias tradicionais por bactérias, porque não vai fazer mais efeito. As bactérias que eram suscetíveis vão ter morrido, porque a gente usou muito, né? A ivermectina, ela traz problemas de contraindicação, né? E a hidroxicloroquina também, né? Então, assim, a vitamina C e a vitamina D são geralmente mais bem toleradas do que as outras drogas citadas. Tem uma vacina, são várias vacinas agora, outras surgindo aí, outras em estudo, enfim. Tem alguma que seja assim, melhor? Essa é a melhor vacina? Na circunstância que a gente está, todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas passaram pelo rigor da Anvisa, né? A Anvisa tem se mostrado uma agência altamente responsável. É confiável? É uma agência hoje, é uma entidade hoje confiável? Ela é respeitada em todo mundo. Ela conversa entre as agências. A agência europeia pega informação com a Anvisa pega com a agência europeia, a mesma coisa com o FDA americano. Ela está no patamar daquelas agências de respeito a nível mundial. Uma aceitabilidade de uma medicação aqui no Brasil é muito importante para os laboratórios. No caso aí, a gente está tendo 3 no mercado: Coronavac, a AstraZeneca e, por último, a da Pfizer. As 3 se mostraram eficientes na prevenção e na inibição da morte. Então, assim, se tiver disponível para mim, qualquer uma que tiver no posto, eu vou tomar a primeiro momento que tiver disponível, né? Não é uma coisa que eu iria... eu vou esperar tal vacina. Isso é uma bobeira. Você está se pondo em risco se você tomar essa atitude. Então, todas as que têm, elas foram aprovadas, elas têm estudos que comprovam a diminuição dos riscos para as pessoas. E, então, assim, não existe uma vacina de escolha. Até porque elas são feitas de forma diferente, são princípios diferentes e os estudos são diferentes. Vou te dar um exemplo. O estudo que foi feito com a Coronavac foi feito entre profissionais de saúde no Brasil, né? Então, o profissional de saúde trabalha em hospital, tem muito risco de pegar. O estudo feito, por exemplo, que eles estavam tentando, da Gamaleia, foi feito com soldados do exército russo. Então, quais têm mais chances de pegar a doença? Quem está no hospital em contato direto com o paciente? Então, logicamente que a Coronavac vai ter um pouco menos de eficiência por causa da exposição ao vírus, mas todos são muito bons, né? Eu separei aqui, para a gente fechar nosso assunto, separei uma questão aqui. Tem uma dúvida seguinte, que eu acabei vendo isso aí e me chamou a atenção, que é o seguinte: chá de erva doce pode matar o coronavírus? É uma delas, que eu separei. Certo. A gente tem que ter cuidado com o que chega no WhatsApp da gente, né? Pois as receitas das tias. Né? No WhatsApp da tia, né? Que é excelente, que leu em tal lugar que é muito bom. Infelizmente não, né? O chá de camomila teve uma corrente e outras coisas também que aparecem, às vezes até assustadoras, né? A gente vê cada hora, a gente mesmo recebe, a gente está você até para assim para pensar. É fácil de ver, né? Se fosse tão simples assim um chá de erva doce resolver o problema, quem dera, né? Mas infelizmente não, mas isso serve de um alerta para a gente ter o WhatsApp como com todo o cuidado do mundo, sabe? Porque a informação que chega ali, ela é uma informação que vem de uma bolha, de pessoas que pensam muito parecido e acabam disseminando aquilo. E a informação correta, ela deve ser buscada ou com quem
tem um estudo com isso, ou mesmo com as plataformas, muitas vezes científicas, né? Ou com as fontes. A gente deve trazer essas informações para as fontes que a gente escolhe, que a gente saiba que são idôneas, né? Certo. Outra aqui, Bruno, que eu vi também, também na internet, separei aqui para te perguntar, que a OMS e a OPAS, né, teriam divulgado uma receita de gel para fazer em casa. Isso procede? Não, mentira também. Também fake é outro news. fake news. É fake news. Não, gente, nada vai ser simples para o Covid, né? A gente tem realmente que tomar os cuidados de distanciamento social. As duas únicas coisas que vai resolver o problema da gente é a vacina, que ainda não está disponível para todo mundo, se Deus quiser vai ser rápido, vai chegar, ou o distanciamento social. Os dois previnem a contaminação pelo Covid. De resto, não tem nada fácil. Não tem, infelizmente, essas notícias, essas coisas, elas atrapalham muito os profissionais, porque são informações inverídicas e que trazem para aquelas pessoas um falso sensação de proteção, né? Então, o que a gente pede é isso. Se quer ajudar, se quer não morrer pela doença, não pega a doença. E como que você não pega? Vacinando. Tem vacina? Não tem vacina por enquanto. Então, vou tomar todos os cuidados até a vacina estar disponível para mim. É simples assim, não tem outra receita para... Aliás, continuar tomando mesmo depois da vacina, continuar tomando todos os cuidados, porque... Exatamente, até porque mesmo as vacinas são muito novas, né? A gente sabe que, até pelos números, né, os profissionais de saúde que se vacinaram inicialmente com Coronavac, eles estão conseguindo aplacar a doença e nos ajudar e salvar vidas, porque eles estão protegidos pela Coronavac, né? Então, pelos números a gente ainda sabe, mas a gente não sabe até que ponto, e muita coisa há de se conhecer ainda dessa doença. Sem dúvida nenhuma. Ô Bruno, eu vou agradecer aqui muito a sua presença, foi bastante esclarecedor aqui, entre diversos assuntos. A gente poderia abordar vários aqui também, mas por conta do tempo, pelo menos deu para esclarecer bastante dúvida, algumas coisas aí que acha, né, o achismo hoje em dia não se deve levar em conta, né? Tem que ter a certeza, e a ciência tem essa certeza no que divulga, pelo menos, né? No que sabe. Exatamente. Se tiver alguma colocação final, estou agradecendo aqui a sua presença para a gente fechar. E se tiver alguma colocação final, fica à vontade aí para passar. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Foram perguntas muito pertinentes que a gente, no decorrer da profissão da gente ou na atividade de docência, a gente vê que é uma dúvida, que são dúvidas gerais das pessoas realmente, né? E eu queria frisar mais uma vez essa despedida para a gente entender o que a gente tem de proteção, né? Que é realmente o distanciamento social, é ter os cuidados da máscara, ter os cuidados do álcool gel, né? Do afastamento entre as pessoas, mesmo com máscara, você se manter 1,5 metro de cada pessoa, né? E assim que possível, vacinar, né? Olhar, acompanhar a tabela do PNI, de como que está sendo liberado, e vacinar assim que puder. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito bem, conversei aqui com o Bruno de Andrade Pires, professor e também formado aqui em farmácia, em direito, enfim, tem um vasto currículo e tem muita propriedade para falar sobre o assunto. Muito obrigado, Bruno. Boa semana. Obrigado.